Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é sábado da sexta semana da Páscoa. Hoje é dia 23 de maio e eu peço licença para entrar agora, nesta manhã de sábado, na sua casa, para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 16, versículos de 23b a 28. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Queridos amigos, queridos irmãos, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridos amigos, o evangelho que nós acabamos de ouvir faz parte ainda da sessão de despedida de Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho de João, que está no capítulo 16. Estamos no fim das recomendações de Jesus aos seus discípulos antes dele partir. Um dado novo apresentado no Evangelho de hoje é a solicitação de Jesus que pede para os seus discípulos para rezarem em nome dele. Repito, isso é interessante, pode ser muito comum para nós nos dias de hoje, mas naquele tempo não era tão comum, é o começo das coisas. Jesus Cristo pede para rezarem em nome de Jesus. Os discípulos não estavam acostumados a rezar em nome de Jesus. Jesus era o mestre deles, né? Mas até então, Jesus nunca tinha ensinado a rezar a Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus sempre ensinava os seus discípulos a se dirigirem ao Pai. Agora, Jesus se apresenta como a mediação entre ele e o Pai. Olha o que Jesus Cristo diz no Evangelho de hoje. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Isso é bonito, é um dado novo para os discípulos verem em Jesus a mediação entre ele e o Pai. Mas somente com a vinda do Espírito Santo é que se inaugura um tempo novo, no qual poderão dirigir-se ao Pai em nome de Jesus, porque só Jesus, em sua íntima união com o Pai, lembram o que Jesus Cristo dizia? Eu e o Pai somos um. Então, só Jesus, em sua íntima união com o Pai, se tornou o verdadeiro mediador entre Deus e toda a humanidade. Depois que Jesus Cristo orientou os discípulos a pedir para o Pai pela mediação de Jesus, Jesus os recorda agora do passado, para dizer aos discípulos que lá atrás, no passado, ele havia se servido de palavras e imagens figurativas para explicar certas coisas para os discípulos, mas que nem sempre eles conseguiam compreender, né? Mas, de agora em diante, ou seja, depois de sua Páscoa, as palavras de Jesus Cristo poderão ser compreendidas e atingirão o íntimo do coração das pessoas
graças à intervenção desse mesmo Espírito que será enviado por Jesus Cristo e que anteriormente ele já havia feito o anúncio do envio do Espírito Santo. Então agora, observe, Jesus Cristo fala para dirigir-se ao Pai pela mediação dele. Noutras palavras, Jesus está falando da oração. A oração será agora o lugar, entre aspas, onde os discípulos conhecerão a relação profunda que existe entre Jesus e o Pai, e de Jesus e do Pai com eles. O perfeito entendimento no amor e na fé com Jesus fará com que a oração dos discípulos seja feita de modo conveniente e por isso, então, ela é uma oração que é aceita pelo Pai. Isso é importante que a gente entenda, né? Da oração conveniente é a oração correta. E por falar em oração conveniente, por falar em oração correta, agora a nossa oração, sendo ela uma oração conveniente, sendo ela uma oração correta, nos colocará sempre em intimidade com Jesus. Por quê? Porque quando rezamos de forma conveniente, de forma correta, o próprio Jesus reza, ora conosco. Quando rezamos de forma conveniente, rezam conosco todas aquelas pessoas que se santificaram e na sua santidade estão diretamente unidas a Jesus Cristo. Por isso, o Pai sempre nos ouve pela oração. Repito, a oração conveniente, a oração verdadeira é um caminho que faz com que o Pai sempre nos ouça. E porque Ele nos ouve, Ele sempre vai cuidar de nós e da nossa felicidade. Porque Ele está ouvindo, através das nossas orações, o pedido feito do seu próprio Filho, que reza conosco. E de todos os santos e santas que estão unidos a Jesus Cristo. Que mistério maravilhoso que a oração provoca em cada um de nós. Então, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora recorramos a Santa Rita, nossa amada padroeira, e vamos, em comunhão com ela, fazer a nossa oração e com ela os nossos pedidos. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e de toda a humanidade e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, queridos e amados irmãos e irmãs. Deus os abençoe.